Pronto. Muito bem. Vamos hoje abordar a humildade, assunto tão fundamental, sempre dito, precisa ser lembrado, mas nós precisamos conhecer todas as faces, todos os aspectos relacionados à humildade para não entendermos mal este assunto, para poder aproveitar o máximo disto, né? A humildade, essencialmente, é o conhecimento de si mesmo, tá? O conhecimento da verdade sobre nós. Nós começamos esse caminho conhecendo a verdade fora, a verdade externa. Uma pessoa que não tem a abertura, coragem e sinceridade para assumir a verdade externa, mesmo quando ela contradiz a si mesma, ela não vai conseguir desenvolver-se em humildade, porque nós temos o nosso amor próprio que defende a nossa consciência do conhecimento dos nossos defeitos. É sofrido para a gente ter que admitir erros, é sofrido admitir pecados, mas algo necessário para que a gente se veja como é, de fato, e possa, assim, amar outra pessoa, porque senão a gente vai amar de uma forma equivocada. Eu acho que eu sou uma determinada coisa, vou amar a outra pessoa de acordo com o que eu acho que sou, e isto não dá certo. Isso não é elementar, isso acontece, todos nós estamos sujeitos. Quanto melhor conhecimento tivermos a nosso próprio respeito, muito mais chances de dar certo um amor pela outra pessoa. Mas as coisas começam, então, do lado de fora, né? E a gente vê como essa questão já não é simples. Nós vemos pessoas que, apesar de serem defrontadas com a realidade externa, continuam negando. A gente pode fazer uma brincadeira em relação ao time de futebol. Quem torce por um time sempre diz que o seu time é o melhor e o que o dos outros é pior e só ganhou de sorte ou ganhou porque o juiz roubou. Mas se no íntimo essa pessoa sabe que o time do outro é melhor, ela está com a verdade. Ela pode, a título de zoação, de brincadeira, fazer troça dos outros. Tudo bem, isso não é contra uma humildade, contra a verdade. Existe uma situação lúdica em que a gente prescinde da verdade. Nesse ambiente, tudo bem. Mas, quando você começa a achar coisas que, de fato, não condizem com a realidade, isso provavelmente vai acabar se transmitindo também para o seu próprio conhecimento. Um exemplo prático, você achar que o seu chefe está errado e você que está certo. A princípio, isso pode ser verdade, pode ser, mas o juízo próprio pode nos enganar. Para ter essa certeza, nós temos que ter outros fatores que nos ajudem a isso, como colegas, como evidências, né? E existe esse fenômeno psicológico que, às vezes, faz com que a pessoa não veja a verdade. Isso é triste, mas isso não dura para sempre. Enquanto fenômeno psicológico, chega um momento em que ele é derrubado, a pessoa vê. Pode acontecer que, neste momento, a pessoa não queira mais ver. Aí já é outra coisa. Aí já não é bloqueio. Aí já é intenção. Não, isso, se eu for acreditar nisso, eu vou ter que refazer toda a minha vida. Então, eu quero manter a coerência com as coisas que estavam erradas, vou continuar acreditando naquilo que era um erro. Esse tipo de coisa, de fato, acontece. Quando a gente vê, por exemplo, em situações de política, né? Ou situações mais delicadas, que tocam respeito do próprio comportamento. Nesses aspectos, a gente pode observar a si mesmo se está sendo sincero ou não, né? Afinal de contas, as coisas estão acontecendo de uma forma evidente, e você tá todo mundo dizendo, está mostrando as coisas e você continua negando, tem alguma coisa errada contigo, tem que ser corrigido.
É corrigindo isto, é crescendo nisso, examinando, que a gente vai se dispor a conhecer-se, a buscar a verdade daquilo que nós somos, a descobrir o que temos de mérito e o que temos de defeitos. Nós precisamos entender bem isto para saber onde estamos. Tem aquela parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu falava a verdade, mas falava com uma certa soberba. Eu não sou igual aos outros, eu pago dízimo, eu faço jejum, eu sei o quê, tal. Eu sou muito bom. Bom, isso pode ser verdade, só que nós precisamos ter a humildade de reconhecer que se nós conseguimos fazer isto, foi com a ajuda de Deus. Mas, afinal, o que de fato pertence a mim? O que de fato eu posso dizer como meu? Poucas coisas, mas essas poucas têm o seu valor. Vamos supor que você seja um engenheiro bem-sucedido. Você diz, olha, eu fiz faculdade, eu estudei, eu dediquei muitas horas, eu me esforcei bastante e consegui esse diploma e exercer essa profissão. Como é que eu vou dizer que isso não é mérito meu? O mérito está na sua deliberação inicial, a sua capacidade, a sua inteligência de assimilar o conhecimento necessário para um engenheiro foi dada por Deus. O contexto onde você está é propício, você não nasceu numa tribo na ilha de Java, você nasceu numa população ocidental com acesso à cultura e conhecimento, com acesso a chances, com possibilidades materiais. Isso tudo foi dado por Deus. Quando nós buscamos as origens de todos os nossos sucessos, nós veremos que sempre haverá o dedo de Deus ajudando a construir aquilo que nós fizemos. Nosso mérito foi em ter perseverado naquela decisão. Eu quero ser engenheiro, comecei a estudar, continuei estudando, tive dúvidas, busquei as soluções, fiz provas, li muitas coisas, experimentei. Você teve várias deliberações neste sentido. Isso é mérito seu. Mas, se você faz essas coisas por amor próprio, então, olha, o mérito de ser engenheiro fica perdido, porque você já recebeu o que se propõe. Se você reconhece que essas necessidades básicas todas foram dadas por Deus e você soube aproveitá-las, aí sim, aí a gente está se portando como o publicano lá no fundo da sinagoga, em que pedia perdão a Deus pelos seus pecados. Tá? Isso precisa ser um hábito nosso de reconhecer esses erros, as limitações, os pecados, sempre. E nisto, a confissão exerce uma função excelente. A confissão exige que a gente se examine, que a gente tenha uma justa medida. Não vamos ficar confessando coisas que não são pecado, mas não vamos deixar de confessar o que são. E isso é um exercício de autoconhecimento muito profundo. Eu ousaria dizer que quem faz confissão frequentemente, desde a juventude, dificilmente vai precisar de uma psicoterapia, porque ela já desenvolveu um autoconhecimento tão profundo que o psicólogo não vai ter muito mais o que acrescentar. Um grande trabalho, a grande parte da psicoterapia é fazer com que a pessoa se veja, se conheça, que não é nada fácil. Mas um cristão que se confessa regularmente, mesmo que não tenha pecados graves, esteja se examinando, tenha um bom confessor que mostre para ele, isso não tem problema, isso você não precisa dizer aqui, então aquilo e aquela outra coisa que estava acontecendo, você contou, então o confessor vai ajudando a investigar. O nosso crescimento como um todo não é só a partir do pecado que a gente vai
se examinar. Mas, com este hábito, nós conseguimos chegar a um autoconhecimento que não chegaríamos se não fizéssemos isso para a confissão. Então, o papel da confissão no cristão é um papel primordial no desenvolvimento da humildade, porque nos leva ao autoconhecimento, o conhecimento verdadeiro. Agora, eu acho que seria interessante a gente avaliar o que, às vezes, alguns santos falam sobre si mesmos de forma muito depreciativa. Na verdade, são hipérboles, são figuras de linguagem. Há santos que falam que eu sou pior do que o nada, porque o nada não ofende a Deus, e eu ofendo. Bom, olha, Deus nos deu muito e nós não podemos desprezar o que nos foi dado. Nós temos qualidades, nós temos potencialidades dadas por Deus. A nós cabe usá-las bem, mas não podemos dizer que somos só pecados, tá? Os santos, eles enfatizam isso demais, por vamos dizer, inspiração deles. Mas, de fato, a justa medida que a humildade propõe fala que a gente tem que reconhecer as nossas qualidades, tá? Modéstia é algo diferente da humildade. Se você está falando a verdade sobre você mesmo, você está sendo humilde. Se você é bom em matemática, por exemplo, você vai afirmar isso. Eu sei, eu tenho uma certa facilidade para isso, eu consigo resolver problemas difíceis que muitas pessoas não conseguem. Isso não é falta de humildade. Pode ser falta de modéstia a pessoa que usa a verdade de si para se sobrepor aos outros. Eu não lembro de ter visto alguma pessoa humilde, realmente, que seja imodesta. A virtude da modéstia é muito mais fácil de ser vivida do que a humildade. A humildade é difícil. Uma pessoa que consiga ser humilde, dificilmente vai faltar a modéstia. Então, de forma que essas costumam estar juntas. Eu estou falando aqui para que a gente saiba diferenciar uma coisa da outra, porque a modéstia é externa, a humildade não é vista, não é visível. Uma pessoa vaidosa pode querer parecer modesta para que os outros vejam como ele é modesto, como ele é humilde, como ele não se põe à frente de ninguém, por vamos dizer, uma vaidade pessoal. Então, a modéstia, ela pode sofrer esse decaimento em função da vaidade da pessoa querer mostrar algo, né, como um destaque, né? A humildade, ela não tem estereótipo. São Francisco de Assis, grande exemplo de pobreza e de humildade também, tinha um modo de ser, de se vestir e de viver condizente com a pobreza. Mas não podemos confundir isso com humildade. Ele era humilde, mas o fato de ter vestes tão simples, um modo de vida tão rigoroso, isso não implica necessariamente em humildade. Às vezes as pessoas podem se confundir quanto a isto e achar que estão sendo humildes se elas têm uma postura de coitadinha, uma postura assim de alguém simples, de olhar baixo, que não contesta nada, que é uma pessoa que se submete. Isso até pode ser vivido com virtude, tá? Mas isto não significa necessariamente que exista a virtude. O humilde, ele não aparenta humildade. Ele é normal, ele é indistinguível, ele tem uma forma natural de se portar no seu ambiente. Ele não vai forçar com que nada apareça, também não vai esconder o que apareça que seja de benefício para os outros, seja alguma fraqueza sua, seja alguma qualidade. Se isso for útil, não tem problema que apareça, porque o humilde tem a perfeita, quer dizer, tenta ter a perfeita visão de si mesmo. E é muito difícil
ofender uma pessoa humilde, porque se você chama uma pessoa humilde de ladrão, ele sabe que não é. Ele não vai se ofender com isso, porque ele sabe que não é. Agora, uma situação inusitada. Se o ladrão é humilde e a gente chama ele de ladrão, ele sabe que é verdade. Ele também não vai se ofender, porque é verdade. Tá? Então, quando a gente se ofende com alguma coisa que não é verdade, é muito mais por soberba. Isso indica uma falta de humildade, né? Poxa vida, o fulaninho falou que eu sou um preguiçoso. Olha, se você é preguiçoso, paciência, é verdade. Se não for preguiçoso, o problema é do outro que falou isso de você. Mas, na verdade, ninguém é completamente preguiçoso nem não preguiçoso. Nós todos temos alguma preguiça de algum aspecto. Então, chamar alguém de preguiçoso é normal. A gente vai ter uma preguiça, né? Então, não dá para isso ser ofensivo, porque é uma verdade que está sendo dita. Talvez haja um equívoco sobre o aspecto que seja preguiça. Eu tenho preguiça para estudar, mas eu não tenho preguiça para carregar pedras, né? Então, esse tipo de coisa acontece. E a humildade, assim como as demais virtudes, ela não é um bloco monolítico, ela tem vários aspectos. Você pode perfeitamente ter uma humildade sobre alguns assuntos e não ter em outros, tá? Isso nos confunde, isso leva as pessoas a terem a impressão de que são humildes. Eu vejo muitas pessoas com uma certa é, arrogância dizendo que são humildes, porque elas se lembram de fatos em que foram realmente humildes. Mas o fato de ser humilde em algumas coisas não significa que seja em tudo. Na verdade, dificilmente será assim. A gente vai sempre buscar crescer em humildade em todos os aspectos. É o que a gente quer, a busca da perfeição. Mas não podemos nos contentar com a humildade que já temos sobre vários aspectos. Você pode ter bastante humildade em predispor-se a fazer uma confissão frequente, mas existe um aspecto que você não vê, que é você tratar mal pessoas que te prestem serviços uma vez só, aquela pessoa que você vai lidar uma vez na vida e nunca mais vai ver. Então, aquela pessoa, você se sente à vontade para tratá-la de acordo com o estado de humor que você está, né? Há um defeito aí. A humildade precisa mostrar à consciência de que isso existe, isso precisa ser corrigido. Se a gente não vê isto, falta humildade em reconhecer este defeito. Pode ser um mero defeito, uma mera limitação psicológica, na maioria das vezes nós não temos pleno conhecimento de nós todos, nós vamos nos conhecendo com o tempo, nós vamos nos descobrindo, nós vamos vendo qualidades e defeitos. E é natural que seja assim. O fato de receber a crisma ou receber os sacramentos não significa que a gente terá de forma infusa a visão de tudo que se passa. O autoconhecimento, a humildade, ele tem que ser desenvolvido às custas dos nossos esforços, através da nossa luta interior, para poder amar mais a Deus. E quando a gente procura amar as outras pessoas, nós necessariamente precisaremos ser humildes, porque se não for assim, nós vamos querer amar os outros ao nosso modo, e isto não é amor. Há quem diga isso explicitamente, né? Eu quero te amar, mas do meu jeito, então não está amando, porque o amor é dar à pessoa aquilo que ela precisa. Se você não se dispõe a fazer isso, abrindo mão do que você é ou faz, então você não está amando. Você tem uma pessoa como companhia. Bom, é por isso que a humildade é também uma condição para amar o próximo.
E quando Jesus Cristo nos diz para amar o próximo como a nós mesmos, ele está pedindo para amar o máximo possível. Está implícito aí a necessidade da humildade. Se nós não nos conhecermos, nós vamos, sem querer, fazer coisas que não são amáveis para as outras pessoas, seja no sentido, na forma de como tratá-las, na forma de como vê-las, nos achando melhores, superiores. Nós até podemos ser melhores em algumas coisas do que em outras pessoas. Não tem nada de errado quanto a isso. Não podemos nos sentir superiores a elas por isto. Não é porque eu tenho mais conhecimento que eu valho mais para Deus. Não. Eu posso estar próximo de Deus se eu me submeto, se eu obedeço. Aí sim eu vou me fazer grande. Não porque eu sei muito, não porque eu pratico, não porque eu sou fiel à lei e faço as recomendações que a igreja pede para fazer. Agora se aproxima a Semana Santa, teremos o Tríduo Pascal, vamos fazer a nossa confissão, vamos estar presentes nessas comemorações, nesses atos festivos também. E isso pode nos dar a impressão de que somos bons cristãos. Olha, é um bom começo, concordo. É um bom começo. Isso não é prescindível, mas não é suficiente. A falta de autoconhecimento pode fazer com que a gente julgue que chega um ponto que já basta. Eu não preciso ir mais porque eu já tenho o suficiente. Bom, se nós nos conhecêssemos de fato, nós saberíamos que as coisas não são assim. Ninguém tem o suficiente. E quando a gente se convence disso, a gente começa a decair, porque as coisas são dinâmicas. Uma vez que você adquira humildade a respeito de certos aspectos na sua vida, isso não te garante que você terá sempre. Nós temos que nos esforçar não só por adquirir, mas também para manter. Nós podemos chegar a um bom nível de autoconhecimento, mas o conhecimento que a gente tem de nós mesmos se aplica naquele momento. Dali a 5 anos, você será uma pessoa diferente e exigirá um outro autoconhecimento, uma renovação da humildade. O autoconhecimento que você tinha 5 anos antes foi bom naquela época, mas agora muitas coisas passaram, houve transformações. E a sua humildade precisa ser renovada para este novo eu. É por isso que a gente pode andar para trás. As coisas são dinâmicas, elas passam, e nós precisamos segurar o que é bom enquanto tentamos alcançar outras. Um dia normal para um cristão é um dia de luta, é um dia que a gente vai se esforçar para fazer bem as coisas que estão ao nosso encargo e nos dirigirmos a Deus com sinceridade. A gente sabe que faz pouco isso. A gente sabe que tem espaço para mais. Se a gente percebe isto, com certeza é uma iluminação do Espírito Santo para que a gente cresça. Quando a gente se dá conta de que tem um espaço para Deus ainda, eu não abri todo o meu coração. É algo que precisamos prestar atenção. E isso vai variar de acordo com cada circunstância que esteja acontecendo. Mas essas luzes nos acompanham no dia a dia e serão muito mais frequentes e evidentes na medida em que a gente se puser na presença de Deus. Deus vai se aproximar mais de nós na medida em que a gente estiver com a verdade, na medida em que a gente tiver a nossa humildade a respeito das coisas que nós precisamos entender. A gente pode dizer que é humilde aquele que se humilha? Não necessariamente, tá? A gente até pode, em algum momento em que haja necessidade, pode se humilhar. Mas não é uma requisição da humildade que a pessoa se humilhe.
Uma pessoa que faça isso, ela pode, ao contrário, estar buscando algum afeto. Ela pode estar querendo que as outras pessoas digam: não, que isso, não é nada disso, você é muito bom, não é tudo isso que você está falando, não é assim não. Então, pode ser que a pessoa se deprecie em busca de alguma consolação. Isso não é humildade. Isso é uma falha, tá? Mas uma pessoa humilde não faria algo nesse sentido. Mas o humilde também não vai fugir de uma necessidade. Se um chefe que é destemperado te dá uma bronca justa ou injusta de forma exagerada na frente das pessoas, isso é humilhante. E mesmo que você esteja com a verdade, mesmo que você saiba que ele esteja errado, a mansidão nos ensina a não revidar na mesma moeda. A humildade nos põe no lugar de vermos a verdade em nós mesmos. A temperança nos ajuda a ter o autocontrole. A mansidão, a não nos vingarmos. São todas virtudes cristãs que fazem com que a gente se aproxime de Deus. Então, se Deus permitiu que você sofresse uma humilhação pública, é uma oportunidade para você poder crescer em todos esses aspectos que eu citei agora, por exemplo. Então, as injustiças que sofremos, elas também são de proveito, de alguma forma. Quando a gente tem uma humildade bem desenvolvida, a gente consegue ponderar isso mais facilmente. Um coração soberbo tenderá a rejeitar, tanto quanto possível, qualquer humilhação, qualquer sinal de desprezo ou de injustiça. Isso é insuportável. A injustiça, o não reconhecimento das qualidades é algo insuportável para um soberbo, mas isso pode ser um exercício para a gente. Nós não temos uma humildade perfeita e haverá situações em que a gente pode aceitar algumas humilhações em benefício de sermos mais cristãos. Nós não vamos aceitar algo que venha a servir de escândalo para os outros. Se o seu chefe te acusa de roubar, e isso não é verdade, você tem que se defender. Não seria humildade calar-se. A humildade exige a defesa da verdade, fora e dentro de nós. E, para isso, nós precisamos, de uma forma bem medida e moderada, defender a verdade. Então, o humilde, ele não se submete a tudo e a todos. Ele só se submete à verdade, aquilo que é real. Nós não podemos ser medrosos, encolhidos. Não podemos ser passivos sob dominações alheias. Nós não seremos dominadores injustos, mas não aceitaremos dominações sobre nós, mesmo que a gente queira viver a humildade da forma mais íntegra possível. Da mesma forma, nós não vamos abdicar de grandes planos, nós não vamos achar que, pela humildade, a gente não deva querer crescer pessoalmente, financeiramente, socialmente. Existe a virtude da magnanimidade, que é a busca pela grandeza. Isso deve ser feito por amor a Deus. Nós devemos buscar a grandeza, sim, a audácia. Eu vou construir uma igreja aqui. Quem me ajuda? Eu vou botar todo o meu empenho nisto. Nós podemos ser audazes em coisas assim, ou fazer a sua empresa. Eu vou começar com uma pequena indústria para tentar crescer tanto quanto possível. Isso é magnanimidade. A motivação pode ser a avareza, seria uma pena, não vai encontrar felicidade. Mas se a motivação for o amor a Deus, em construir uma empresa, aí isso vai ser motivo de felicidade, dando certo ou não. Mas nós, por sermos humildes, não podemos nos privar de grandes pensamentos, de audácias, de ousadias. A prudência é a virtude que
faz a medida adequada. A humildade não pode impedir a audácia. Nós precisamos ser ousados para crescer. Eu quero ser santo. Essa é a maior ousadia que a gente pode ter. E para isso, nós com certeza deixaremos marca na nossa vida. Não por uma vaidade, mas porque isso acabará de uma forma ou de outra brilhando e servindo de exemplo para outras pessoas. Então, essa audácia, essa ousadia, nós precisamos ter. Não podemos abrir mão delas. Nós vamos humildemente pedir ajuda a Deus para fazer aquilo que nos foi inspirado. E vamos acreditar que Deus nos dê essa chance e a ajuda para perseverarmos neste fim. Então, pensamentos grandiosos não se contrapõem à humildade, assim como pensamentos de prejudicando a própria autoimagem também não. A humildade é estar com a verdade a respeito de si mesmo. Nós, pelos nossos meios que estão ao nosso alcance, vamos procurar este crescimento. Eu citei a questão do sacramento da confissão, como ele tem uma grande função neste sentido. Não é a única coisa, porque a confissão se volta mais para o que está errado. Nós precisamos algo que nos mostre as nossas qualidades também, para que a gente as explore. Deus nos deu as qualidades, nós precisamos fazê-las render. Deus exige o rendimento. Temos a parábola dos talentos, em que Deus recriminou aquele que não rendeu. O sujeito não perdeu nada, ele simplesmente não rendeu. E isso foi ruim. E Deus elogiou aquele que dobrou os dotes que lhe foram dados. Esses dotes, as nossas capacidades pessoais, precisam ser desenvolvidas também. Nós temos que ser exigentes de nós mesmos quanto à produção daquilo que está ao nosso alcance. Nós precisamos ver aquilo que a gente é bom, né, e vamos investir nisto. Todos teremos qualidades. Alguns terão mais qualidades do que outros, e esses serão mais cobrados também por isto. Mas a humildade faz com que a gente veja tanto o aspecto ruim como o bom. E uma vez visto o aspecto bom, nós temos o dever de retribuir, agradecer a Deus, fazendo com que aquilo seja frutuoso, fazendo com que aquilo sirva de bom exemplo para as outras pessoas. Você pode ser um empresário de sucesso muito voltado para o bem-estar dos seus empregados. A sua empresa é lucrativa, mas você é humano e se importa com eles. Isso é ótimo. Nós não podemos ter a ideia do empresário ganancioso que não liga para ninguém, se deu trabalho, manda embora. Olha, a gente vai querer o lucro e o crescimento, mas vamos fazer isso de uma forma cristã. Não há incompatibilidades quanto a isso. Como eu acabei de dizer, não há incompatibilidade entre humildade e grandeza, desde que haja um reconhecimento adequado de que aquela grandeza foi dada por Deus. Um sujeito pode nascer num lar rico e usar isso muito bem. É um dom, ótimo, que faça bom proveito, que não seja egoísta com o que recebeu. A literatura católica oferece bastante coisa a respeito de humildade, a respeito de exame de consciência, algo que a gente tem que fazer com frequência. A humildade não brota naturalmente, ela vem com esforço. Um esforço de ver a realidade de nós mesmos, de ver os nossos erros, os nossos pecados, obviamente, e ver com sinceridade e agir de acordo com isso. Não podemos nunca nos acomodar. Eu sou preguiçoso, eu não consigo. Não, isso não é aceitável. Nem a preguiça, nem nenhum outro defeito são aceitáveis, são passíveis de serem acomodados. Ainda que você reconheça a verdade, ainda que você seja humilde, isso não lhe dá o direito de não fazer nada a respeito daquele problema. Não é a humildade que vai resolver.
A humildade é a parte que reconhece. A virtude da fortaleza é que vai combater aquele defeito. Por isso que nós necessitamos sempre de várias virtudes ao mesmo tempo. E elas estão todas interligadas. Quando a gente melhora, cresce numa delas, as outras vão junto também. Muito bem. Eu vou parar a gravação agora e a gente conversa um pouco.